Gente, a ansiedade atinge mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. E você já deve ter ouvido falar que o Brasil é o país mais ansioso de todos, né? Pois é, infelizmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o nosso país é líder em prevalência de transtornos de ansiedade. São quase 19 milhões de pessoas com essas condições, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. Mas você se considera uma pessoa ansiosa? Nossa equipe foi até as ruas de Belo Horizonte conversar com as pessoas sobre esse assunto. E olha só, eu já te adianto que todas as pessoas que responderam à nossa entrevista se consideram ansiosas. Vamos assistir. Quais situações a senhora fica ansiosa? Quando tem que resolver algum problema que me é dado, uma obrigação dentro da igreja, dentro do seu trabalho, né? E o que a senhora sente? Quais os efeitos dessa ansiedade assim no corpo? Um pouco de tremor interno, né? Não é assim visível, mas um tremorzinho acontece, né? E o que a senhora faz para lidar com isso? Eu tenho um grave defeito, né? Eu vou para comida, mas eu vou mais para bala, chupar uma bala, um doce, né? Quais as situações que você fica ansiosa? Situações do dia a dia mesmo, né? Do trabalho, da correria da vida, então a gente tem aí a ânsia para que tudo ocorra da forma que a gente espera. Então... Normalmente, quando você está aí com ansiedade, o que você sente, assim, o corpo? Como é que fica? A ansiedade chega a dar dor física, né? É engraçado, porque o físico da gente sente, né? Da primeira forma, depois vem dor de cabeça. Então, assim, o corpo responde bem a essa ansiedade. Como é que você lida com ela assim no dia a dia? O que você faz? Você acaba descontando em alguma coisa? Eu procuro fazer atividade física, inclusive estou voltando de uma. Alimentação também, né? Eu tento ficar mais saudável. Quais situações assim no dia a dia você fica assim, te dá ansiedade? Quando você acorda, você tenta planejar o dia, né? Então você fica pensando e planejando o dia, tentando ser mais assertivo nas suas decisões. E quando essa ansiedade ataca, assim, o que você sente? Como é que você fica? Assim, o seu corpo? Sim, um aperto no peito, frio na barriga, às vezes uma dor de cabeça, né? E o que você faz, assim, quando você vê que você está nesse nível? Normalmente a gente vai pelo lado da comida, né? Eu vou comendo alguma coisa a mais e tal, mas o que eu gosto de fazer mesmo é fazer uma oração, né? Além de você estar pedindo a Deus uma proteção, você ainda está respirando, se colocando numa posição melhor, né? Quais situações que você fica ansiosa? Eu fico muito, assim, quando eu fico nervosa, eu fico muito ansiosa, às vezes eu fico assim com falta de ar, não consigo falar nem respirar. É ansiedade com pânico. Eu tomo cetralina e flaxina. Tem alguma atividade que você faz especialmente que te deixa super tranquila? Quando eu mexo muito com planta, minhas plantações, quando eu saio para comprar, gastar. A ansiedade passa. Passa um pouquinho. Gente, será que todos nós somos, de certa forma, ansiosos? Quem está aqui comigo no estúdio para esclarecer essa e outras dúvidas é a psicóloga clínica Flávia Cury, que é especialista no assunto. Flávia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu já começo te perguntando, né? O que é ansiedade? Como que a gente pode definir? Bom, a ansiedade é uma coisa natural que nós já temos no corpo e precisamos. É a nossa forma de ter a luta e fuga em situações de perigo. Então, se você está numa situação de perigo real, você vai precisar, né, do seu batimento cardíaco, da respiração, para ter maior circulação e assim você poder fugir e se proteger daquela situação. Agora, a ansiedade se transforma em um traço quando, né, e vimos aí vários exemplos, né, agora, que se transforma um traço quando a pessoa já começa a ter pensamentos muito intrusivos, uns pensamentos disfuncionais para uma coisa, medo, né, muito medo, coisas que ali não tem uma razão de ser, não tem um perigo eminente. E aí é um traço, na situação ali todas as pessoas são traços, por quê? Porque elas continuam, né, no dia a dia
fazendo as coisas, né? Então, a gente pode dizer que a ansiedade, ela é comum, assim, é uma reação comum, só que quando chega nesse estado aí que afeta as suas tarefas diárias, aí já tem que acender o alerta. Não, os traços não afetam as situações do dia a dia, como as pessoas ali, elas continuam no dia a dia. Transtorno é quando a pessoa tem aí, afeta as questões do dia a dia, do trabalho, de estudos, que ela já não consegue. Muitas pessoas até pegam licença no trabalho, não vão mais e tal, porque realmente não conseguem, então paralisa. Aí é o transtorno. Já é um transtorno, né? E são diversos transtornos, né? Quais são os principais? Transtornos de ansiedade, nós temos transtorno de ansiedade generalizada, que hoje é o que mais tem, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, fobias, né? E o transtorno social. Sim, quais são assim as principais diferenças, né, entre esses transtornos? Cada um vai ter um sintoma e uma forma de manifestação diferente, né? Então, as fobias têm medos específicos de algo, né? O transtorno, que eu disse que é mais comum, o transtorno de ansiedade generalizada, eu acho que o nome já diz, né? É mais geral e abrange todos. Fobia social, a questão, né, de interação com o meio ambiente, com outras pessoas e assim por diante, né? As particularidades. E uma mesma pessoa, Flávia, assim, me veio essa dúvida, né? Uma mesma pessoa pode ter mais de um transtorno? Sim, pode ter mais de um transtorno. Inclusive, se a pessoa não cuidar, né, ela pode associar com outros transtornos psíquicos, com certeza. E saber, né? Saber qual que é o seu tipo de transtorno pode influenciar na forma como você lida? Pode ajudar? Geralmente ali, até no exemplo das pessoas que nós assistimos, muito interessante, várias delas falaram de vários sintomas em comum e formas de lidar, né, como compulsão, na maioria das vezes, você viu ali, né, então compulsão alimentar, compulsão por compras, etc. Então, a forma de lidar não muda tanto, também a forma de prevenção, né, ela também é de uma forma mais abrangente, que se ela fizer, teve a mocinha que falou da atividade física que ela estava saindo, é uma coisa uma das principais, mais importantes. Assim. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso no programa de hoje. Agora, a gente vive numa situação acelerada, né? Os dias a dia são cada vez mais acelerados. As pessoas falaram que se preocupam, né? Teve um rapaz que ele acorda, vai planejar o dia e ali a ansiedade já começa. Quais são as causas da ansiedade? Isso também pode ser uma causa? Sim, o dia a dia, nossa, super corrida, afetado, né? A pessoa, no caso dele, anotar antes, né, seria uma boa sugestão no dia anterior para não ter planejamento. Mas a pergunta foi sobre as causas. Isso. Então, estresse. Hoje em dia nós temos um estresse muito grande que causa um cansaço mental. Questão de autoestima, baixa autoestima. O perfeccionismo, a pessoa sempre busca aquela questão do perfeccionismo, cobranças sociais e culturais, aí a gente vê os youtubers e os atletas na questão do perfeccionismo, sempre querer mais. Quantas pessoas nós temos aí, né, pessoas famosas aí declarando, tenho ansiedade, né, preciso parar. Outras causas, ambiente tóxicos, né? Então, desde o trabalho tóxico até a família, no caso, né? Então, ambientes gerais. Esses são aí a correria do dia a dia, que é o estresse, cansaço mental, sim, as principais causas da ansiedade. Pois é, e para a gente destacar já aqui os sintomas, né? A gente viu algumas pessoas que falou dor de cabeça, coração acelerado, falta de ar. Quais são os principais sintomas de uma crise de ansiedade? Tá, quando a pessoa... Na crise... São mais específicos, mas durante a ansiedade do dia a dia, porque nenhum ali estava num momento de crise, né? Não estava tendo um ataque, digamos assim, que é mais comum, né? Uma palavra tão usada dentro da psicologia, mas uma crise. Então, eles estavam ali no dia a dia, né, relatando a ansiedade. Então, taquicardia, sim, respiração ofegante é muito comum. Falaram, a dor de cabeça já é um sintoma físico mais comum, mas ainda o psíquico tem os pensamentos muito persistentes, os medos
que não tem um sentido. Eu sempre digo assim, a ansiedade é a enfermidade, a doença do e se. Então, e se acontecer isso, né? E se não der certo? E se eu for no trabalho? E se eu for mandado embora? E se eu não der conta? Então, a pessoa começa com esses pensamentos e medos muito fortes, recorrentes e obsessivos. É interessante você falar que eu fiquei pensando aqui que parece que a ansiedade tem algumas camadas, né? Tem aquela ansiedade do dia a dia que vai trazer alguns sintomas, mas uma crise de ansiedade é diferente, né? Total. Tem sintomas muito expressivos de uma crise de ansiedade? Não, na crise mesmo, né, ela vai ter uma sensação forte de taquicardia, né? Respiração ofegante, que é aquela respiração curta, parece de cachorrinho, né? E justamente ela tem que, no caso, né, fazer uma respiração para parar. Tem tremores, até uma pessoa também falou de tremor interno, mas tremores externos. E claro que também nós temos mais de 300 sintomas, né? Então cada pessoa vai manifestar de um jeito diferente. Mas dor, tremor, respiração, taquicardia são sintomas ali que não faltam, não tem como, numa Sim. crise de ansiedade, né, deixar de ter, infelizmente. E algo que eu acho que é importante a gente falar, acho que a gente não pode deixar isso de lado, que o Brasil é o país mais ansioso, né? Infelizmente. Flávia, você chuta aí por que a gente consegue, tem estudos, assim, por que o Brasil é o país mais ansioso de todos? Não, assim, eles explicam de alguma forma, mas eu acho que não explica, porque tem outros países na mesma situação nossa. Na verdade, as mulheres sofrem de mais ansiedade do que os homens, infelizmente. A jornada de mulher não é dupla, é tripla, né? Então, assim, a mulher tem que dar conta de tudo e é aquela questão, né, que nós falamos. Estresse, cansaço mental, 24 horas que vira 48, que viram 50, que viram, né, 1000 horas para a mulher dar conta de tudo. E a outra coisa que eles falam, né, além das jornadas múltiplas, etc., é a questão social, econômica, né, que também estressa muito. Então, o trabalho, né, essa questão da preocupação, manter o trabalho e se eu for mandada embora e etc., porque no Brasil a gente sabe que não tem uma abundância de trabalhos, empregos e oportunidades, né? Pois é, e assim, eu percebo às vezes que não é todo mundo que dá a devida importância para a ansiedade até do outro, né? Nem sempre considera aquilo como algo real. Então, mas a ansiedade ela pode sim afetar a qualidade de vida daquela pessoa, né? Quais são os principais impactos? Nossa, afeta e muito, né? A pessoa fica, imagina, o dia inteiro praticamente, várias e várias vezes, com aqueles pensamentos intrusivos, com os medos, né? Igual a senhora falou, né? Quando ela vai para um ambiente, aquilo já causa, que é um gatilho, né? Quando ela vai para um gatilho, aquilo já causa uma sensação de mal-estar, um coração apertado, né? Também teve uma pessoa que falou. Então, imagina você o dia inteiro com isso sentindo, né? É um desconforto muito grande. Igual você falou, as pessoas às vezes não dão devida importância. E eu falo sempre uma coisa, o problema é que não sangra. Essa é a questão. Sim. Agora, parece quase impossível, assim, porque a gente vive essa rotina acelerada que a gente já falou, o estresse, infelizmente, faz parte da rotina de muita gente, né? Tem como diferenciar o estresse da ansiedade, Flávia? Na verdade, o estresse, que a gente já chama de cansaço mental, né, que é um estágio aí mais avançado, ele é uma das causas que vai levar para a ansiedade, né? Então, se você está com estresse, etc., é tentar controlar o estresse e esse cansaço mental para não virar uma ansiedade, não chegar a uma ansiedade, né? E aí a pessoa pode, no caso, lidar com fatores, separar fatores controláveis e não controláveis. Porque o estresse está muito ligado a fatores não controláveis. A pessoa vive ali no trabalho, no dia a dia, né? E fatores que ela não pode controlar, que não tem nada a ver com ela, e ela acaba se estressando por outras coisas, né? A responsabilidade do outro e etc., que infelizmente ela não vai poder mudar. Se ela desligar aí, a chave, uma dica boa. Agora eu fico pensando, né? Às vezes alguém que está assistindo a gente se enquadrou em algum desses sintomas que a gente citou aqui, né? Quando que essa pessoa ela tem que procurar ajuda?
justamente o que você até perguntou no dia a dia. Então, como começa a afetar o dia a dia? A pessoa, no dia a dia, ela já começa a ter um temor e deixar de realizar ações por causa daquele medo excessivo, da preocupação excessiva, né? Então, ela, por exemplo, tem que fazer uma apresentação no trabalho. Não, ela não faz, dá um jeito, passei mal no dia, ou passa para outro, né, para outra pessoa. Então, isso interfere. Né? E ajuda também, quando aí ela já não, como eu comentei anteriormente, ela já nem vai ao trabalho de forma alguma, não frequenta lugares, ambientes sociais, a interação social já foi afetada, aí nesses dois casos tem que procurar. Sim, ajuda profissional. E qual que é o primeiro passo, né? Qual que é o profissional envolvido nesse processo aí? Olha, os dois profissionais é um psiquiatra ou psicólogo. A ordem, né, não vai fazer tanta diferença. Se às vezes a pessoa procura o psicólogo vai tratar quando é traço, não muitas vezes com medicação. Agora, se é transtorno, já é medicação, precisa de um acompanhamento medicamentoso. O psicólogo vai saber disso. O psiquiatra, se a pessoa for no psiquiatra, ele também vai saber em que momento, né, medicamentoso ou não, porque a medicação, nós temos que lembrar que tira sintomas, não trata. É diferente. E aí encaminham para o psicólogo.